Olá, eu sou Admilson Júnior e estou aqui para falar para vocês sobre o trabalho do Felicilab, o Laboratório de Inovação no SUS do Ceará. Você já ouviu falar sobre a board integrada? Pois o Ricardo Pop vai explicar para a gente como é que ela funciona e vai falar também sobre o trabalho do time de produtos dentro do laboratório. Vamos lá, como é que é isso, Pop? Hoje. Vamos falar então um pouco do time de produtos? Bora. Bom, quem somos nós? Vamos se apresentar, né? Eu sou Ricardo Pop, eu estou na ESP como bolsista desde março, né? Comecei em março, edital 26, se eu não me engano. Eu já cheguei, já no início teve aquela coisa de trabalhar com o ID Saúde, né? Que foi uma experiência massa, a gente organizou algumas coisas mas logo depois teve esse desafio aí da gente estruturar uma lógica de desenvolvimento de produtos integrados, tal, que a gente vai falar um pouquinho. Aí eu assumi esse desafio e, né, bastante apoiado, assessorado e liderado muitas vezes por diversas pessoas do laboratório, né? Porque no Felicilab a gente lidera e é liderado ao mesmo tempo, né? Essa é a lógica da gestão colaborativa. E aí, só para falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu tenho experiência mais ou menos de uns 12 anos aí, talvez eu tenha um pouquinho mais, mas eu fico usando 12 para não parecer tão mais velho. E de gestão de produtos digitais, projetos, né? Que envolve desenvolvimento. E aí, então, essa é a minha experiência, tanto em governo, já trabalhei em governo, já trabalhei também em organização de sociedade civil, desenvolvendo coisas de tecnologia de participação em organização de sociedade civil também, e sou mestre em ciência política pela UNB. O meu tema do mestrado foi, estudei uma comunidade de software livre, né, uma das comunidades que desenvolvia tecnologia para participação política na época, né? Então, esse sou eu, e, bom, aí, fora essa questão mais formal, eu gosto muito de interagir com a galera no trabalho. Para mim, trabalho sem diversão, sem interação, sem boa onda, tal, não motiva muito. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem e preserva bastante aqui no Felicilab, de vários os lados. Então, estou bem feliz aí com esse processo aqui, bem empolgado. Aí vou passar para as minhas colegas, meus colegas do time de produto se apresentarem também. Bom, eu sou a né? Eu sou mineira, por isso que eu estou remota. Estou no laboratório como bolsista desde abril. Sou formada em administração pública. De setor público eu tenho experiência aí de uns 7 anos já, mas nessa área de tecnologia tem mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos aí. Comecei atuando na CESA, na diretoria, né, de tecnologia e informação lá da secretaria. Foi isso que me levou para Fortaleza o ano passado e que me fez conhecer também a ESP, o laboratório, e que me trouxe até aqui. Hoje, ali no time de produtos, eu estou auxiliando os meninos mais na parte de negócios, no relacionamento mais com o cliente, né? Que o Nestor fica mais nessa frente com o desenvolvimento. E, às vezes, auxiliando em algumas coisas ali de projeto. Estamos aí com a questão do termo de cooperação com o IDM, com a Secult, que, se Deus quiser, vai sair, vai conseguir trazer bastante coisas positivas para a gente, um braço a mais aí para nos auxiliar nos nossos desenvolvimentos de soluções digitais. E é isso. Vou passar para o Nestor agora. Terapeuta de formação, porém, desde cada final da minha graduação, eu venho me envolvido com essa parte de programação, desenvolvimento, né? Acabei entrando no mestrado em engenharia biomédica, onde eu trabalho com desenvolvimento. Eu estou nesse mestrado, já vou ter terminado há 1 ano, mas devido à pandemia, eu não consegui finalizar ainda. Estamos finalmente, graças a Deus. E tratado na área da saúde, né? É um aparelho de estimação transcraniana e eletroencefalografia. O que acontece? Por causa da pandemia e tal, eu tive que buscar outras alternativas fora. Faço na Federal de Pernambuco e
perdi o acesso lá, por causa da pandemia, fechou tudo, e aí eu, nesse processo de buscar alternativas, eu acabei encontrando o CRIAS, né? Sabe, uma aceleradora pública, né, focada em startups para desenvolvimento de hardware, e principalmente programação de baixo nível, né, uma programação mais próxima da máquina, assim. E aí, nesse período que eu comecei no CRIAS, até para conseguir tocar o meu mestrado, que eu me aprofundei mais nesses assuntos, né? E eu comecei a me envolver mais com essa parte de desenvolvimento de produtos inovadores, né? Tive bastante experiência, passei um ano como voluntário, depois entrei como bolsista, e agora eu estou aqui na ESC, né? Aqui é uma programação mais... Claro que você já entrou como bolsista, né? Vai dever um ano de voluntário também, né? Não, aí, então, aqui eu entrei como bolsista, né? E aí até a programação de alto nível. Né? Eu gosto muito de programar, eu gosto muito de várias coisas, né? Eu tive até uma conversa com o professor, ele fez pelo CRIAS, e esse é um ponto, talvez, positivo e negativo meu, né? Porque gostar de fazer várias coisas, eu não consigo focar em uma coisa só. Isso é um problema. Só que aqui, né, aqui eu trabalho como analista de negócio, que é, até hoje, eu não sei exatamente o que o analista de negócio faz, para falar a verdade. Se todo mundo se perguntar uma definição de analista de negócio, ele vai falar uma coisa diferente. Mas aqui eu entendo a minha missão de filtrar as informações que vêm dos techpools, né, da demanda que vem em cima, para essa equipe de desenvolvimento, né, mastigar o máximo possível para ajudar a facilitar a vida dele. Né? Eu entendo essa como a minha maior missão aqui. Eu também gosto de programar, então de vez em quando eu perturbo lá o Jackson, lá, o Vitinho, para auxiliar, mexer lá no mapa, lá. Eu fiz até, eu mandei uns commits para lá, uns push requests para e assim, né? Nem, a intenção não é só aprender, mas também ter mais empatia, né? Você entender melhor a realidade deles, para entender por exemplo, uma estimativa de esforço. Você consegue ter uma melhor noção disso, você assume, bota a mão na massa, né? Você entende melhor o que eles fazem. E assim, para mim, um analista de negócio, né, na minha visão, né, que está mais próximo dos desenvolvedores, eu acho que ele vê o seguinte: a gente tem techpools, né, o cara que faz a demanda, e tem um cara agora que desenvolve. Geralmente, a galera que faz a demanda, ela sabe o que precisa se fazer, mas ela não sabe como fazer. Esse é o problema. E vice-versa que os desenvolvedores. Eles sabem como fazer, mas muitas vezes não sabem o que precisa. Então, eu tento fazer o link. Como é que eu faço esse link? Tentando entender o máximo possível a dor do cara, né? E tentando entender o máximo possível o que tem de capacidade técnica, que já foi desenvolvido, que a galera tem afinidade para fazer, né? Por exemplo, às vezes você tenta aproveitar uma tecnologia, aí você persistir em algo, pode atrasar mais ainda o projeto se você entender que ele tem mais afinidade de se envolver com um certo biblioteca, um certo framework, um certa linguagem de programação, né? Então é isso, acho que um bom análise de negócio, pelo menos no que eu estou aqui desenvolvendo também, você tem que entender tanto a dor do cliente, como entender a questão mais técnica também, né? São duas coisas que eu gosto, uma área que eu estou tentando me aprofundar cada vez mais, eu realmente identifiquei. E essa parte de entender a dor, como técnico de design, isso, né, a galera aí a Carol, o Foco, me ajuda muito, a gente está aprendendo muito com ele, tanto com eles como com o que tem desenvolvimento. E é isso, eu só tenho orgulho, né? Que fiquei muito esforçado, galera, sabe muito, garante. E é isso. Ô, Nestor, você acabou de ser contratado para explicar o papel do BE no próximo voo. Eu queria fazer o Júnior falando, eu cheguei até em nova live sobre como é ser analista de negócio. É legal, sabia? Bota aí, Junião, podia, né? Ele já ganhou um quadro no Cuida, o próximo Quer Que Desenhe vai ser ele falando já, mas claro que já está preparado para ir nova live também. Pronto, é isso aí. Quem sabe faz ao vivo. E gravado também depois. Então a gente se organizou para começar a falar justamente desse conceito de board integrada, que é um conceito que a gente criou para dar início a esse esforço aí da estruturação do time de produtos, né? Antes, qual que era mais ou menos a regra, né, na escola? A gente tinha, cada produto tinha o seu esforço de forma um pouco mais isolada um do outro, né? E alguns nem tinha time, né? A gente bota aqui os times, o mapa da saúde sempre teve um time mínimo, o SUS sempre teve um time mínimo,
Qualiquiz acho que não tinha, né? ID Saúde, teve uma época que fui eu, o Lucas e a Samara, depois só ficou o Lucas, então aquela coisa da equipe, o Sagu nunca teve, né? Um time, na verdade, e esse era uma questão, porque tudo que a gente precisava fazer com o Sagu não tinha o time, né? Para fazer. E aí, mas mesmo que a gente tivesse num cenário que todos os produtos tivessem time, né? Qual que era a questão? Cada produto acabava fazendo uma análise de negócio própria para si voltada ao seu próprio produto e muitas vezes acertava, porque se o produto tinha um uso, né, voltado para um determinado fim, por exemplo, o ISUS, na época da pandemia. O ISUS, na época da pandemia, tinha um caminho muito importante ali, de ser atualizado, de conseguir oferecer as informações o quanto antes para quem estava precisando dela e tudo. Então, isso não necessariamente é um problema, mas quando a gente começou a pensar o valor que essas soluções poderiam continuar, depois que essas fases iniciais passaram, continuar entregando para a escola, aí a gente começou a perceber que isso poderia ser um problema, porque cada produto estava olhando muito para si mesmo, né? Porque é natural, porque quando você tem uma organização baseada em silos, né? Em núcleos. E aí a gente propôs essa mudança, né? Que foi de estruturar o time dos produtos, né? Através de uma board integrada. Então a gente, ainda que cada produto continue tendo a sua board, a gente faz agora uma visualização de tudo que está acontecendo numa board só, né? Então, tudo aquilo que é o que está, vamos dizer, sendo desenvolvido em cada produto, mesmo que não tenha necessariamente uma relação com outro produto, né, que é essa visão da integração, essas tarefas aparecem na board integrada, porque aí a gente consegue ver de uma forma única, né, uma forma mais organizada, quais são os caminhos que os produtos estão tomando. Mas hoje, basicamente, a gente está focando em desenvolvimentos que implicam em integração entre as soluções digitais da ESP, né, porque a gente vai mostrar, a gente percebeu que a gente conseguiria entregar mais valor para a escola assim, né. Eu navego agora no board. Qual que é o próximo, Carol? Deixa eu só ver se é agora que a gente navega. Eu acho que dá para mostrar depois, né? E aí, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de quais foram os antecedentes disso, né? Então, para a gente poder chegar à maturidade que a gente está da board integrada, a gente não teria conseguido se a gente não tivesse passado por esse processo da metodologia de inovação do laboratório, né? As Inceptions e a oficina de design de serviços, elas trouxeram uma possibilidade de a gente conseguir olhar a jornada do aluno, né, da escola, de uma forma integrada. Então, desde aquela coisa do planejamento, aí a preparação, inscrição do curso, depois o próprio curso em si, aí vem a certificação, o pós-curso e tal. A gente conseguiu colocar isso de uma forma, e as histórias as dores que foram mapeadas nas oficinas começaram a aparecer, né, e você poder ser encaixada nessa visão integrada. E aí isso permitiu para a gente também refinar e olhar quais eram as dores que a gente ia atacar primeiro, mas não numa lógica do tipo, estamos resolvendo uma dor pontual, mas numa lógica de que a gente está resolvendo uma dor que a gente sabe onde ela está, sabe qual é a conexão dela com as outras dores, sabe assim, qual é mais ou menos o roadmap que a gente tem que montar para atacar todas essas dores, né? É a visão um pouco de cima das oportunidades de entrega de solução para a escola, né? Vamos ver aqui. Aí depois disso, a gente atacando, né? Então, percebemos que, por exemplo, a matrícula era um nó, né? A certificação era outro nó. E aí a gente começou a trabalhar o contato, né, com a própria área para poder refinar e transformar essas histórias, essas dores que tinham sido mapeadas, transformar em artefatos que a gente pudesse usar no dia a dia do desenvolvimento. Nosso objetivo era atacar essas dores e transformar elas em soluções, né? Usando os produtos digitais da escola. E aí é o próximo, né? Que aí é o que a gente faz, a gente transforma, o que a gente faz? A gente transforma essas dores em
em épicos, que são as fatias, né? Por exemplo, né, dando um exemplo concreto, a gente mapeou a questão da matrícula, né? Aí, nesse processo de refinamento com a área, entender como é que funciona, detalhamento da matrícula e tudo, a gente percebeu, a gente refinou em duas fatias, né? A gente percebeu que tinham dois problemas básicos. Um era o problema de ter que recadastrar novamente todos os usuários no sistema acadêmico, e o outro problema era o de matricular as pessoas no sistema acadêmico. E aí a gente separou. A gente percebeu que uma dor podia ser atacada de forma independente da outra. E aí, quando a gente descobre que tem uma dor que pode ser atacada independente da outra, é o que a gente transforma na fatia. Então, a fatia, na lógica da metáfora do bolo, é quando você consegue experimentar o bolo inteiro sem precisar comer o bolo inteiro. Você come a fatia, estão todas as camadas ali. Então, quando a gente entrega uma fatia, a gente já está entregando um valor para aquele problema da matrícula. Ainda que parte da dor vai permanecer, mas a gente não é uma entrega que o usuário fica sem poder usar, sem poder se beneficiar dela, né? Não é uma meia entrega, é uma entrega completa, só que ela ainda tem outros componentes, né? Bem na lógica, quando a gente fez essa primeira entrega, por exemplo, da matrícula, da migração, e colocou à disposição para um primeiro uso, mesmo que por algum motivo, sei lá, o time do Felicilab fosse todo mundo embora e a gente nunca entregasse a segunda fatia, os usuários iam continuar usando a primeira fatia, elas são independentes, ainda que elas façam parte de uma mesma iniciativa, que é resolver o nó da matrícula dos alunos na escola nos cursos livres, né? Nesse caso. Temos uma mão levantada. É dúvida, Alexandre. Pop, sou eu, Alexandre, time de projetos, boa tarde. Pop, assim, pela tua lógica e pelo conceito que tu trouxe aí dessas fatias, me lembra muito, me recorda bem, o mesmo conceito de MVP, MVP1, MVP2. Tem uma correlação? Pode se chamar de MVP, isso, essas fatias? Ou como é? Tem uma correlação em relação a isso? Eu te digo o seguinte, eu acho que tem uma relação na lógica de que o MVP, ele tem que ser, ele é mínimo e viável, né? Ou seja, ele já funciona, ele já tem que funcionar, né? Mas eu acho que o MVP, nesse caso, seria mais aplicado se a gente estivesse desenvolvendo produtos novos, né? Como nesse caso a gente está aprimorando e aperfeiçoando um produto já existente, eu não sei se é uma discussão que a gente pode fazer, mas eu não sei se a gente poderia usar, se é útil, se é didático, a gente usar o conceito de MVP, porque pode dar a entender de que a gente está desenvolvendo uma solução nova, quando, na verdade, o que a gente está fazendo é aprimorando de forma integrada soluções existentes numa entrega que, por si só, tem um valor. É uma entrega mínima, viável, assim como o MVP, mas não é um produto novo. Nesse sentido, entendeu? Ótimo, ótimo. Faz sentido. Que eu acho que o entendimento é similar ao MVP mesmo, só que até mesmo para o entendimento do cliente, entendeu? Eu acho que essa questão de você fatiar a entrega para ele fica mais lúdico, dele entender também que a gente não está entregando o completo, né? Não se comprometendo a entregar tudo de uma vez só, porque demoraria muito para eu chegar até o final. Então, eu fatiei e subdividi, né, aquele processo. Então, assim, acho que se a gente usasse a terminologia MVP, poderia confundir mais do que esclarecer. Mas o conceito em si é exatamente esse, entendeu? Entendeu? Ele está concordando ali. Obrigado a entender agora. Maravilha. E aí, eu vou dar eu vou compartilhar rapidinho do meu lado aqui, Carol, para poder mostrar um pouquinho a board. A board. Vocês estão vendo minha tela? Tá indo. Tá quase indo, foi? Pronto. Essa aqui é a board, né? Integração de produtos é uma board que está disponível para qualquer pessoa da escola que tenha acesso ao ZenHub, né? E potencialmente via GitHub, né? Por qualquer pessoa, qualquer cidadã do Ceará. Mas, e aí o que a gente tem nela
basicamente, assim, o mais importante aqui, a gente a gente organiza o processo de refinamento e tal, mas o mais importante aqui é o backlog, né? É quando a gente consegue refinar essas tarefas que dizem respeito a cada fatia e a gente consegue que elas sejam colocadas no backlog. Toda a fatia, ela tem um épico para ela, né? Então, você consegue ver quais são as tarefas que estão estimadas para serem desenvolvidas em cada uma dessas fatias que a gente organiza, né? E isso também facilita a visualização. E a cada planejamento de sprint, né? A gente vem para esse backlog, tanto o backlog da sprint passada, quanto o backlog geral, e a gente organiza com base no nosso rendimento da sprint passada. Então, por exemplo, se na sprint passada a gente conseguiu desenvolver todas as tarefas, vão ser só tarefas novas. Se teve tarefa que a gente não conseguiu finalizar por 1000 questões, porque teve bug do mapa para resolver, porque teve bug de sistema legado para resolver, porque teve sei lá, o pessoal lá do GovBR não respondeu com as credenciais que a gente precisava, porque uma coisa que a gente tinha estimado que ia ter uma complexidade X, teve uma complexidade maior. O dia a dia do desenvolvimento é cheio de fatores externos, então acontece muitas vezes da gente estimar e o esforço não ser correspondente. E aí é nesse momento do planejamento que a gente define isso, quais são as tarefas que vão permanecer na sprint, né? E quais são as tarefas novas que vão entrar, e também a gente se organiza junto com o Dev Lab, né? Que é o núcleo de desenvolvedores da escola, o que cada um vai pegar, né? Nessa semana, nessa sprint, né? A sprint nossa é de 2 semanas. E aí, pelo board, então, a gente tem essa visão, né, que todo mundo... E aí, mesmo aquilo que eu te falo, mesmo as tarefas que não tenham a ver com as fatias das entregas de integração de produtos, a gente também vê aqui no board, no backlog e tal, para poder saber que tem um esforço sendo feito num determinado produto, que não é necessariamente um esforço voltado a essa entrega das fatias da integração de produtos, mas é um esforço que está sendo feito aí por N motivos. A Ascom pediu para colocar um novo conteúdo no ISUS, a tal área demandou resolver algum problema no mapa para uma inscrição que vai abrir, tem coisas que acontecem assim e que acabam entrando aí no desenvolvimento, né? E é por aqui também que a gente vê aquele roadmap, né? Pela board integrada que a gente vê o roadmap, que são as entregas, né, em cada fatia, porque como a gente tem os épicos, né, organizados para cada fatia, a gente estima qual é mais ou menos o tempo que a gente acha que vai demorar para cumprir todas aquelas tarefas, e aí isso fica visível aqui no roadmap em tempo real, quando a gente mudar essa estimativa, né, sempre que a gente muda essa estimativa por algum desses problemas que acontecem, né, no dia a dia, ele já reflete aqui no roadmap, então é um lugar, vamos dizer assim, que está sempre atualizado de quando a gente vai fazer cada entrega. Se não tiver atualizado em algum momento, pode puxar a nossa orelha, porque é para estar. A gente tenta manter sempre atualizado. E aí, pode voltar para a apresentação, Carol. Tem dúvida, gente? Esse modelo que apresentou já estava sendo implementado lá, aí já era começar com isso. O exemplo que falou sobre a fatia de bolo é uma ideia que estava sendo implementada dos novos sistemas que vão tendo se desenvolvido, já dá com um módulo todo, sistema, mas o usuário final, o cliente final, já vai ter na interatividade até para saber se era isso realmente o que vai atender a necessidade dele. Já estava iniciando dessa forma. Aí um sistema que estava fazendo assim é um novo sistema que eles chamam de CIP, que seria um novo sistema policial em relação a essa parte de procedimentos, com integração com outros órgãos, com o DETRAN, com os órgãos que têm comunicação com a polícia. Aí eles já estavam fazendo esse molde aí, nesse molde, funcionamento. Legal. É o Bruno, né? Quem falou foi o Bruno, né? Isso.
Tá, Bruno, maravilha. Não, isso até que você trouxe é legal. O Nestor acho que pode dar um colorido melhor disso, que ele viveu muito isso na pele, que é também o quanto a gente tem entregue a fatia 1 das matrículas ajudou a gente a fazer uma fatia 2 melhor. Se a gente tivesse se programado para entregar, não vamos entregar só uma perna da coisa, né? Só o cadastramento de pessoa física, vamos integrar a solução bonita para a gente poder botar no Instagram, para a gente poder sair na televisão e tal. Se a gente tivesse feito isso, não só a gente ia demorar mais tempo para entregar valor, porque a gente conseguiu entregar bem antes, porque a gente entregou só metade, não só isso, mas como a gente teria entregue uma solução completa pior do que a que a gente entregou em 2 fatias. Porque quando a gente entregou a primeira, a gente já percebeu várias coisas que a gente conseguiu incorporar na segunda. Então, comprovou aí que o método iterativo, né, que é aquele método em que você não constrói tudo de uma vez, mas você incrementa a partir de elementos básicos que por si só já são utilizáveis e entregam valor, que foi muito, muito acertado aí a gente ter ido por esse caminho, né? Inclusive, a funcionalidade dessa fatia 1 vai se manter, né? A fatia melhor manter, então, era uma coisa que não estava mapeada, se fosse fazer por umas vezes, e agregou, né? Mais uma função aí para a integração lá do saber. Nestor deu depoimento aqui sobre a manutenção da funcionalidade. Eu estou traduzindo aqui, perto do microfone, né? Você ajuda muito, viu? Eu vou levar um outro doce de leite daquele de Parnaíba, só para você, da próxima vez, só para você estar fazendo isso. Pode fazer também. Não, maravilha, vamos seguir então, e vão interrompendo a gente, né? Como eu disse, vamos tentar fazer o mais próximo possível de um bate-papo. E aí, a gente já falou um pouco, né? Mas aí a gente tentou, assim, se desafiar a trazer sistematizado algumas do que a gente achou as vantagens de trabalhar dessa forma, né? Através de uma board integrada em que você borra um pouco essa linha entre os produtos, né, digitais. Então, primeiro, a gente coloca em prática as oportunidades identificadas durante as jornadas de inovação, mas mantendo o foco no valor para o usuário. Ou seja, em vez de a gente ficar aquela coisa de, como o Sagu pode melhorar? O Sagu tem várias coisas que ele pode melhorar. Como o mapa pode melhorar? Tem várias coisas que ele pode melhorar. E aí a gente prioriza de uma forma que a gente acha, ou então que o usuário acha, mas o usuário também, muitas vezes, ele sente a dor, mas ele não consegue traduzir a dor num pedido que vai realmente resolver a dor dele. Né? Nem sempre isso assim, a dor, o usuário é a autoridade na dor, mas não necessariamente é a autoridade no remédio, né? O remédio quem receita normalmente quem é o médico, né? Que estudou, que tem técnica, que tem tal, mas não significa que quem tá sentindo a dor é o médico, não, quem sente a dor é o paciente, né? Então é mais ou menos nessa lógica, o usuário sente a dor, mas ele não necessariamente é o melhor para receitar o remédio. E a gente tem que fazer o trabalho justamente de entender como que a gente consegue dar o melhor remédio para aquele usuário. E olhar só focado no produto, a gente corre o risco de dar um remédio que, às vezes, o produto é um martelo, mas o que o usuário precisa é um alicate. Só que se a gente tem um martelo e quer entregar a solução com o martelo, nós vamos dar um jeito desse martelo virar um alicate. O martelo nunca vai ser um alicate legal. E aí, quando a gente integra duas soluções, quando a gente integra o martelo com, sei lá, uma outra coisa, ele pode virar um alicate. É mais ou menos isso que a gente faz. Quando a gente olha de forma integrada, a gente consegue dar uma solução que também vai estar mais próxima daquela que é o melhor remédio para aquela dor. E aí a gente orienta o desenvolvimento dos produtos de uma forma mais estratégica, né? Porque a gente dá uma entrega muito mais coerente no final, o usuário vai falar, nossa, né, eu nem sabia que eu podia querer isso, mas era isso que eu precisava, né? Fica mais coerente. E aí também outra coisa que é legal, a gente promove interação e troca de conhecimento entre os especialistas de cada produto, né? Não fica aquela coisa da pessoa ser só o especialista num determinado produto, né? Principalmente o time de desenvolvimento, então ele consegue ter visão de outros produtos. Isso é bom como resiliência para a escola, porque se em algum momento a escola precisar fazer uma força-tarefa,
de uma determinada solução, ela vai ter gente que já teve algum contato com aquela solução, é muito mais rápido a curva de aprendizado, né? A gente distribui esse conhecimento no time técnico de certas formas. O caso do Sagu é um exemplo, né? O Vitor sempre trazia essa questão. Desde que eu entrei na ESP, que eu ouço o Vitor falar, Sagu não tem time, Sagu não tem desenvolvimento, Sagu não tem desenvolvedor, Sagu, né? Sempre trazendo esse alerta, né? E aí, um dos movimentos que a gente fez, que só foi possível por conta da board integrada, foi que a gente sugeriu, né, para outros desenvolvedores que estavam cuidando de outros produtos, o desafio de enfrentar o Sagu. Então, eles botaram a armadura, o escudo, né, o buquê de flores na mão e foram para a guerra com o Sagu. E hoje a gente tem pessoas que já têm um contato com o Sagu maior, que já desenvolveram coisas com o Sagu, né? Que, claro, sempre uma curva de aprendizado. O Vitor é a liderança, né? No sentido de transbordar esse conhecimento do Sagu para a equipe. Esse é o cenário. Mas essas pessoas já têm uma autonomia, né? O Fernando fez esse caminho, né? Se não me engano, o Jefferson também fez esse caminho. O Anderson está começando a fazer esse caminho agora. Então, nesse sentido, né, do conhecimento, quer dizer, a escola fica muito mais resiliente e é bom também para o time, porque o profissional começa a ter uma visão de outros produtos também e vai conseguir trabalhar melhor nessa lógica da integração, né? E aí também, essa coisa, por fim, né, ajuda, essa coisa da board integrada, ajuda a melhorar a percepção do laboratório em relação às lacunas de soluções que precisam ser desenvolvidas. Porque se a gente está focando só em produto, você não consegue ter uma visão integrada a ponto de saber, gente, tem uma coisa que a gente não consegue fazer com nenhum outro produto, que é, por exemplo, emitir o tal do certificado. É uma coisa que a gente precisa ter uma solução própria para isso, mesmo que depois ela vai ser integrada com os outros produtos, mas que ela não pode ser desenvolvida como complemento, né, como parte dos outros produtos. Tem que ser uma solução nova. Foi a decisão que a gente tomou para essa questão do certificado. Mas a gente tomou essa decisão com muito mais segurança, porque a gente estava num contexto em que a gente estava olhando para todos os produtos. Se a gente não tivesse nesse contexto, a gente ia ficar naquela batalha infinita. Não, o pessoal do ISUS falando que dava para fazer no ISUS, o pessoal do Sagu dizendo que dava para fazer no Sagu, o pessoal do Mapa dizendo que dava para fazer no Mapa, e aí, se a gente decidisse por um caminho, a gente ia arrumar briga com todo mundo. Se a gente está num contexto em que todo mundo é convidado, incentivado a olhar de forma integrada para os produtos, não tem mais essa coisa de eu estou defendendo o meu time de futebol. O time de futebol que a gente está defendendo é o da ESP, é o do SUS e é o do povo do Ceará. Esse é o time de futebol que a gente está defendendo. E aí os produtos, eles são uma coisa só, né? Então, isso é uma discussão sobre as vantagens, né, dessa forma de trabalho, de organização. E aí a gente tem também, no próximo aí, cara, uma discussão sobre o que faz sentido e o que não faz sentido, né, para essa forma de trabalho. Então, essa é uma discussão que não tem a ver só com board integrada, acho que tem a ver também com a relação do laboratório com o restante da escola, com a EdTech, com o restante da escola. Mas, sim, uma das coisas que a gente trouxe para discutir mesmo, né, que fazem sentido para nós, é que, primeiro, não dá muito para trabalhar nessa lógica soluções que não passaram por uma jornada de inovação, em que a gente não conseguiu ter um refinamento das histórias, uma visão mais integrada da jornada daquele usuário, do valor que isso vai entregar para ele e tal. Então, é pré-requisito, né? Isso eu acho que a gente deixou claro na apresentação, mas eu vou reforçar. É pré-requisito para um trabalho desse tipo, de board integrada, a jornada de inovação, as oficinas, né? O trabalho árduo e de excelência, né, que a galera do Design Lab conduz, né, e que contagia todo mundo e que a gente segue, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, soluções que integram mais de um produto digital da ESP, né?
Aquilo que eu falei, até dá para a gente trabalhar essa lógica em desenvolvimentos que tenham a ver com um produto específico em algum momento, né? Mas essa não faz muito sentido se essa é a regra, né? Quer dizer, o grande valor desse tipo de organização é a gente conseguir perceber como que a gente resolve uma dor integrando mais de um produto, porque normalmente, se a gente fez um trabalho de identificação e refinamento e coleta bem feito, normalmente é assim que é a vida, né? Não necessariamente, bem raramente um produto ele consegue resolver uma dor por completo, né? Que é aquela coisa da metáfora, né? Para você construir uma coisa, você precisa ter vários tipos de ferramenta, né? Para você fazer uma obra, você fazer uma cadeira, você vai ter que ter o martelo, o alicate, você vai ter que ter a serra, você vai ter que ter a lixa, você vai ter que ter... É isso, acho que as soluções digitais, elas têm a ver um pouco com isso. As soluções digitais, elas são ferramentas para um fim maior, né? Que é aquela coisa de resolver a entrega para o usuário. Então, soluções que integram mais de um produto e que atendem mais de uma área da escola, né? Que é aquela coisa da gente conseguir otimizar o nosso trabalho, né? O Felicilab, ele entrega para a escola, tudo que ele faz é importante que ele consiga fazer pensando em como aquilo vai poder também ser usado para as outras áreas da escola. A matrícula foi assim, a gente fez a matrícula pensando já em como é que a gente ia fazer com a residência. O que a gente desenvolveu de matrícula para cursos livres já fez com que a gente trilhasse um caminho e já tivesse um legado pronto aí para poder agora, que é o momento que a gente está agora, pegar o desafio de desenvolver isso para a escola, para a residência, né? Aquela coisa da mesma migração dos alunos já é uma coisa que já está pronta para a residência faz isso, né? Precisa fazer isso. Então, sempre a gente tenta generalizar ao máximo as nossas entregas para que elas sejam úteis para mais de uma área da escola. O desafio, que aí é uma questão que precisa mesmo, que está fora desse esforço, mas que precisa ter precisa estar rodando, senão o trabalho de inovação também não acontece, não entrega, né? Não se materializa, né? É a sustentação dos produtos e soluções digitais da ESP, né? Que é aquela coisa desde a coisa mais básica, mais commodity, né? Que é manter funcionando no servidor, né? Até as outras coisas, as outras camadas, né? Que é a camada da resolução de bugs, do suporte ao usuário, do suporte ao cidadão, quando for o caso, né, daqueles processos de inscrição abertos e tal. Isso tudo entra num globo, num conjunto maior de desafios, que é esse da sustentação dos produtos. E que, no melhor modelo de organização, ele não pode, essa tarefa não pode estar com quem está desenvolvendo a inovação, porque tira o foco, né? São focos diferentes, e aí a gente acaba não fazendo bem nenhuma coisa nem outra, né? A gente nem inova bem, nem dá sustentação bem, porque acaba que são coisas que conflitam, porque elas têm dinâmicas diferentes. A sustentação é uma dinâmica mais estável, né? Mais de institucionalidade, mais de processo, de fluxos. A inovação não, a inovação ela tem que ser mais porra louca, ela tem que ser mais, né, no 220. Tem que poder mudar o caminho do desenvolvimento no meio. A gente fez isso uma vez até na Board Integrada, a gente mudou umas prioridades porque a gente percebeu oportunidades de inovação que surgiram a partir da realização do trabalho. Se a gente não puder fazer isso, a gente não vai estar inovando, a gente vai estar meio no formato mais de fábrica, né? De linha de montagem, de ficar replicando as coisas e tal. E aí acho que não é nem a proposta do laboratório, nem a melhor forma da gente conseguir entregar soluções para os desafios que a gente quer pegar, porque a gente está pegando até uns desafios que são complicados para o contexto aqui da escola, né? Ou seja, poxa, um trabalho, um retrabalho, uma coisa que toma dias e dias de trabalho de uma pessoa, de um servidor, para uma coisa que poderia ser automatizada e tal,
mas a gente quer pegar coisas mais desafiadoras até, a gente quer pegar problemas, né, do SUS, problemas da saúde pública e tal, então, só através dessa forma de trabalho, da inovação, que a gente vai conseguir dar conta de entregar soluções para isso, né? Então, a gente tem que conseguir manter a inovação focada na inovação e manter a sustentação focada na sustentação para que ela seja bem feita, né? E outro ponto são as demandas que não passaram por jornada de inovação. Uma demanda que às vezes vem da área dizendo, eu quero uma planilha para fazer tal coisa, né? Isso, aquela coisa que nós falamos antes, né? Quer dizer, será que a planilha é o melhor remédio para aquela dor? Às vezes até mas se a gente não tiver um trabalho para passar essa dor por uma jornada de inovação, também não faz sentido isso estar no contexto do board integrada, né? A gente não vai conseguir fazer uma entrega a contento se não tiver esse pré-requisito, né? Das oficinas, design e tal. Vamos lá. Beleza, então, felicidade é a nossa energia, né? A gente trabalha para deixar os usuários felizes. Então, o Irá entrou hoje, trouxe a experiência da Sâmia, né? Que graças a esse esforço aí do Nestor, Vitor e mais o time, que nós conseguimos resolver as dores dela e tal, e a gente agora está com um desafio que nós precisamos deixar. Tem uma pessoa na escola, que é uma pessoa que a gente quer que ela passe 24 horas do dia dela sorrindo na próxima sessão de matrículas dos residentes. Essa pessoa é a Cláudia, da Resmédica. Tá? Guardem esse nome, Cláudia, da Resmédica. A gente está super, super sensibilizado com o sofrimento dela, a gente descobriu que é um sofrimento muito grande, que o trabalho que ela faz, assim, para poder checar nomes da galera que se inscreve em 1 milhão de oportunidades simultâneas no mapa, depois o trabalho que ela tem para criar toda a estrutura de matrícula lá no SAGU, entendeu? Para nós estamos agora com essa missão, entendeu? Nós estamos nesse momento refinando as fatias para essa entrega, que é a entrega da matrícula, né, das residências. Está super promissor, a gente já vai conseguir entregar uma primeira versão em homologação amanhã, ou mais tardar no início da semana que vem, para ela ver da parte da inscrição, depois nós vamos trabalhar, né, já conversamos na planning de segunda com o DevLab, que nós vamos começar a trabalhar na coisa da arquitetura do SAGU. Pop já está dando aí spoiler do que vem na apresentação. Mas aí depois, quando chegar, a galera já vai saber do que a gente está falando. Por que a gente está falando isso? Porque essa coisa, a Cláudia, ela demora, pra vocês terem uma ideia, os residentes, eles são selecionados no início do ano, no final do ano, ou seja, 10 meses depois, a Cláudia não terminou de criar ainda a matrícula no SAGU. A gente vai transformar um trabalho de 10 meses... eterno, hein? É eterna. Não para. Exatamente. A gente vai trabalhar um trabalho que tem mais ou menos, no mínimo, ou até mais, 10 meses, num trabalho de 10 minutos. Esse é o nosso desafio. Não vai ser fácil, mas é com isso que a gente está agora se motivando, porque a felicidade da Cláudia é a nossa energia. Muito bom. E aí, para a gente já fechar, né, já estamos caminhando para os finalmente aqui, só para a gente dar um panorama, né, de que a gente está trabalhando agora. Então, nós vamos mostrar o que a gente já entregou, o que a gente está trabalhando e o que vem por aí, né? O que a gente já entregou, então, é a fatia 1, né, da migração, né, dos usuários pessoa física do mapa para o SAGU, e a fatia 2 agora, que é a matrícula, né? Então, pelo mapa da saúde, o gestor da oportunidade consegue, a gestora da oportunidade consegue escolher qual é o curso lá no SAGU, desde que esteja criado lá, o curso, e matricular as pessoas, os alunos ali. Esse processo antes era todo manual lá no SAGU. E agora a gente está trabalhando na fatia 1 do certificado, que é essa que a gente já está colocando em homologação, uma primeira versão,
para poder depois, a partir da validação das áreas, colocar em produção, e a sincronização dos dados do mapa com o Kines, então isso já está bem dos finalmente, e o que a gente vai... tem mais uma que acho que a gente está trabalhando, né, que é o próximo, né, Carol? Acho que é o próximo, né? Ah, não, é isso. Mas aí, em paralelo, a gente está fazendo o refinamento da história da residência, que a gente acabou de pontuar. Foi o que eu falei que você deu de spoiler. É isso. Esse está ocupando bastante a gente, esse refinamento da residência, e o que vem por aí a gente quer, depois que entregar o certificado, atacar aquela questão de automatizar o envio, né, para os alunos, que na primeira fatia vai ser manual ainda, né, o envio, e aí a gente quer automatizar, e aí vem a história 4, que é essa, né, que a gente já deu spoiler, que é a simplificação da matrícula dos residentes no mapa da saúde, e a automatização da matrícula dos residentes na integração mapa Sagu. Para essa fatia 1, a gente está contando com o apoio do consultor externo, né, que é o Daniel Leão, que está indo super bem até o momento, ele está ajudando a propor várias coisas aí no uso do mapa que interfere muito nessa fatia 1, né? E para a fatia 2, a gente vai precisar muito desse conhecimento que foi sendo adquirido pelo DevLab, nessa disseminação do conhecimento sobre Sagu, né? Tem mais pessoas que estão... Porque, assim, se foi difícil, e foi, eu sei que foi, trabalhar a matrícula para os cursos livres, o desafio que a gente tem agora para trabalhar a residência, que tem que é praticamente uma catedral que você tem que desenhar dentro do Sagu, cheio de módulos, cheio de etapas, cheio de não sei o quê, vai dar muito mais trabalho. Então, essa qualidade e essa dedicação, né, que o DevLab tem demonstrado, né, vai ser muito importante para essa fatia 2. E falando em DevLab, né, acho que é uma coisa importante, que aí a nossa próxima, acho que já é o próximo slide, que são os parceiros internos, né? Sem eles, nada existiria, né? Eu começo pelo DevLab, porque, assim, quero até fazer um depoimento. Nem sempre é assim, né, em organizações. Muitas vezes as pessoas, elas querem proteger os seus cercadinhos de terra, né? Essa é a regra em organizações. No setor público, talvez mais ainda, no setor privado também, tá? Também, mas no setor público, talvez mais ainda, talvez. E essa relação que a gente está tendo com os parceiros internos, ela é uma relação em que não passa por isso, em que está todo mundo comprometido com o resultado. Então, por exemplo, a galera do desenvolvimento que vinha trabalhando numa lógica, né? Erison, Fernando, 2 excelentes, né, profissionais que estão fazendo uma diferença gigantesca, estavam trabalhando ali na lógica do SUS, toparam o desafio de vir para uma lógica integrada, de coração aberto. O Fernando topou o desafio de mergulhar no Sagu, de botar a galocha ali, mergulhar no Legadão. O Erickson topou o desafio de ir lá criar uma nova aplicação para assinatura, estudar uma API, um negócio super cavernoso e tal. O Jefferson, o Anderson, também sim, recepcionaram de forma muito aberta tudo isso. O Gessé, né, também, nessa coisa do Kines e tudo, na escrita do artigo. Então, Erison, Fernando, Anderson, Jefferson, Gessé, o Juninho, que embora o Juninho ele não está participando do nosso dia a dia da integração de produtos, e ele faz muita falta, porque no início ele estava. Eu sinto saudade do Juninho toda segunda-feira, a cada 15 dias, eu sinto saudade dele, mas eu sei que ele está numa missão que é importante, que é a missão dos legados, mas o Juninho, por baixo ali, pelos bastidores, ele está sempre apoiando a galera, né, em várias dúvidas, em várias tutorias, várias mentorias e tal. Então, ele está participando. Pode até ser que tenha pessoas que eu não estou citando o nome aqui, e aí acho que agora é o momento até de vocês me darem esse feedback, que estão fazendo esse mesmo trabalho que o Juninho, né? E aí eu vou fechar com o Vitor, né? O Vitor é o cara, assim, que é o grande maestro do DevLab, né? Assim, todas essas... Oi?
Faltou o Lucas, né? Ah, o Lucas, perdão, eu sabia não, o Lucas que é o cara que tá no ID Saúde, também os negócios super cavernosos, que tá apareando com o Erickson nessa coisa de certificado, que foi até muito importante, até quando o Erickson chegou, porque já tinha um porto seguro, alguém que já estava estudando e trabalhando a coisa, também fundamental. Faltou mais alguém, fora o Vitor? Porque eu quero falar do Vitor no final. Eu acho que faltou, Pop, no rolê todo, citar a participação, inclusive a consultoria do Washington, né? Que foi muito importante nesse processo, antes, durante, na oficina e depois. Salvar aí, isso tudo aí é parte também do produto daquele projeto. Com certeza, tudo isso que a gente mostrou, da organização dos boards, da criação do roadmap, essas reflexões, elas foram construídas nessa interação, né, com o Washington. Se o Washington não tivesse dado esse aporte, e não estou falando só das oficinas, que eu acho que das oficinas foi fundamental, mas estou falando nessa interação, né? Foi principalmente comigo, mas em alguns momentos com outras pessoas também. Mas se ele não tivesse dado esse aporte, talvez a gente tivesse agora apresentando um estágio bem mais intermediário aí desse processo, bem lembrado. E aí o Vitor, né, é importante porque todo esse trabalho que a gente faz de sugerir movimentação de pessoas, então, pô, uma pessoa que está cuidando de um produto, vamos deslocar essa pessoa, essa sprint para uma outra tarefa. Várias vezes a gente dá aquela tela azul, nós estamos fazendo lá o refinamento e tal, cara, tela azul, ninguém sabe assim, qual é o melhor caminho, para onde ir. Aí é aquela hora que eu falo, gente, quando o Vitor, assim, raramente o Vitor não está na reunião, que também é uma coisa que ele é super ocupado, porque o Vitor, ele recebe demanda de 360 graus na ESP, né? Todo mundo demanda o Vitor. E aí ele consegue, assim, tá quase, praticamente religiosamente nas nossas cerimônias. É muito raro quando ele tá, mas quando ele não tá, chama o Vitor, pelo amor de Deus, quando ele tá, Vitor, fala agora, todo mundo espera, todo mundo fecha o microfone, vamos deixar o Vitor falar, porque esse conhecimento que ele tem da ESP, a experiência que ele tem também técnica, né, essa sensibilidade, tudo, ele traz opções para a gente trabalhar que são sempre muito, muito pertinentes. Então, sem o nosso maestro e sem todos os excelentes músicos do DevLab, a gente não estava entregando nada. A gente estava só entregando narrativa. E aí, bom, o Design Lab é aquilo lá, né, da gente não conseguiria ter a visão integrada, a visão ampla. Vai compensar esses aí. Pop, aquilo lá não foi legal, não. Pop, O quê? O Rani tá chateado aqui. Design Lab é aquilo lá. Calma, calma. É aquilo Só lá. narrativa, aquilo lá tá fascinando, Pop, cara. É aquilo lá que eu já falei lá atrás, que eu já coloquei num lugar de que se a gente não tivesse bebido de tudo que o Design Lab nos entregou, a gente não tinha montado nada disso, né? Porque a gente não ia ter a visão ampla, a gente não ia ter esse ponto de partida já focado e assertivo das dores, né? O Design Lab conseguiu colocar a gente frente a frente com a dor do usuário, né? A partir desse negócio, e frente a frente aonde a dor do usuário está localizada naquela jornada ampla, né? Rani parou de chorar e está sorrindo. Obrigado. Ei, mas eu queria, então, aproveitar, porque é isso, assim, é massa que você foi falando de cada um, você falou de todas as 30 pessoas, e eu acho que, na real, isso é uma característica massa, que esse esforço envolveu todos os times, o time de projetos, o time de produtos, então acho que foi uma misturança aí maravilhosa. Vocês estão de parabéns aí, orquestradores. É isso. E então o Matheus, que mais acompanha nosso trabalho, né, que ele tem uma flexibilidade muito grande, porque nem sempre a gente deixa a vida dele fácil, porque nós estamos desenvolvendo o negócio e ele está tendo que, em tempo real, propor as coisas, né? A gente não consegue, né, no ritmo lá da board integrada, puxar o freio de mão e deixar esperar o trabalho do Matheus acontecer, ele acontece com o avião voando mesmo.
e ele tem não só conseguido, né, fazer isso muito bem, como tido uma flexibilidade, e eu sei que por trás dele está toda essa equipe, né, sensacional, liderada aí pelo Rani, tá lá o Jorge, tá lá o Paulo, tá lá a galera toda, né, com ele ali, e a galera de narrativas, né, a Érica que tem acompanhado mais, né, mas a Clarice também interfere, também pitaca, e é super importante quando ela pitaca, a galera de narrativas, ela acaba tendo um papel também, que eu não sei se já tinha em outras iniciativas, aí vocês me falam, que é também um pouco de guardiãs da memória, né? Muitas vezes isso acontece, assim, a gente está caminhando, às vezes, num ritmo ali, em que a gente, às vezes, começa a esquecer algumas coisas que a gente passaram, e a Érica vai lá e dá essa, né, dá essa lembrada, bota lá, ajuda um pouco a gente a organizar essa memória, quando a gente precisa dela, né? Fora o trabalho de dia a dia, de revisar como a gente está comunicando as coisas que a gente entrega, como é que a gente está comunicando, como que a interface também comunica, do ponto de vista dos textos, né? Um trabalho de dia a dia aí, integrado aí com o trabalho do Design Lab. Isso é um aprendizado, foi novo para mim, né? De trabalhar com um time de narrativas. Nos outros laboratórios não existia essa figura específica, era uma coisa muito mais integrada ao próprio design, né? Mas eu tô achando muito interessante isso, porque acaba tendo essa dinâmica da gente conseguir ter mais porosidade, né? Porque vamos supor que não tivesse narrativa, se tivesse integrado o design, a gente já está muito mais concentrado ali na interlocução com o design, que narrativas consegue puxar essa outra vertente mais do sensível, né? Do como a gente está comunicando isso que a gente está fazendo e como que o usuário vai receber isso que a gente está fazendo. Eu acho que é um reforço para essa questão e é um gol do Felicilab ter essa visão, né? Independente de narrativas e projetos. Projetos, a gente, no início, tomou uma decisão de ser parte, né? De ser liderado, né? Do time de produto, de ser, de certa forma, liderado pelo time de projetos, né? Participar das cerimônias de projetos e tudo, e eu não acho que a gente teria conseguido sair do outro lado sem isso, porque não só as referências que o time de projetos traz para nós, muitas vezes para resolver também questões ligadas à parte mais dos processos da ESP, para lembrar a gente de coisas que às vezes a gente não lembra, voltadas a isso, a esse processo mais institucional, né? Então, foi uma decisão acertadíssima, aí a gente está junto com projetos, as metas de entregas também, que a gente tem que estar sempre alinhado, a gente não pode ficar doido e começar a querer entregar um monte de coisa que não está, de certa forma, alinhado com o que os projetos se propõem, ou pelo menos a gente tem que conseguir compatibilizar isso. Então, acho que a gente acabou desenhando um arranjo de sucesso, a meu ver, né? O time de produtos não tem uma independência própria, né, e como se fosse uma nova equipe do Felicilab, mas está integrado ao time de projetos. Integrado. Eu vejo assim, né, não vejo o time de produtos como uma equipe própria, né. Que eu ia falar também a questão das narrativas, que acho que além do que você já ressaltou, tem um ponto importante que eu acho que, inclusive, não deve estar rolando, porque a gente estava no período de defeso, mas que é de pegar essas histórias, de pegar esses momentos e conseguir dar visibilidade. Então, por exemplo, a Sâmia, anota aí, Juim, já é outra nova live contar a história da Sâmia e enfim, para ressaltar esse papel também das narrativas que está aí cheio de coisa guardada no armário para liberar agora. Eu já ia dizer, o Pop falou da Érica, falou da Clarice e não falou de mim. Eu estava aqui chorando por dentro, cara, meu coração estava pesado. Obrigado, Irá. Valeu, hein? Tudo anotado, porque o coração fala alto. Obrigado, Irá. Obrigado. Tem um slide, o último slide é para você, Edmilson, aqui, por isso que eu não falei, entendeu? Porque você vai aparecer no último slide. Que nós vamos botar rapidinho agora, antes. Esse é o Ed, das dúvidas. Pronto, o Ed aí. Pronto. Não, tá branco esse Ed aí. Esse Ed está muito branco, Louro. Não é o nosso Ed.